Fala galera, bora para mais uma videoaula de eletrodinâmica e agora a gente vai consolidar os três conceitos que a gente trabalhou nos últimos vídeos, que são a tensão elétrica V, a resistência elétrica R e a nossa intensidade de corrente elétrica I. Essas três grandezas elas estão relacionadas principalmente nos nossos circuitos elétricos e ela é relacionada matematicamente por uma lei chamada Lei de Ohm. Lei de Ohm nada mais é que o seguinte: eu tenho um exercício de circuito elétrico. Quando lá no vestibular vocês forem fazer um exercício de circuito elétrico, vocês vão lembrar dessa videoaula e vão simplesmente rir do exercício. É tão fácil que você ri. Ó, V é igual a R vezes I. Então caiu o circuito, vocês vão lembrar desse videozinho e vão rir do exercício e vão passar com 10 aí nesse tipo de exercício. Então vamos desenhar o nosso circuito elétrico para mostrar como essas grandezas se comportam. Olha o seguinte, o que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é um modelo físico-matemático que a gente representa nossos sistemas elétricos de potência, circuitos eletrônicos, por exemplo, o seu celular, um notebook, tudo que vocês têm que é elétrico a gente consegue representar por um circuito elétrico. Claro que aqui, a nível de ensino médio, a gente vai ver um circuito bem simples, que só tem fonte de tensão V, ou um gerador, que a gente já trabalhou, os resistores e corrente elétrica. Quando a gente trabalha com circuitos um pouco mais complexos, a gente acrescenta mais um monte de elementos que fazem todos esses eletrônicos que a gente tem hoje de alta tecnologia. Então bora para o desenho do circuito elétrico aqui. Vou fazer um circuito bem simples aqui, só para vocês terem uma ideia de como é o funcionamento desse tipo de modelo matemático. Então, ó, eu vou ter um fio qualquer, uma bateria, lembra o desenho da bateria, e vou ter um resistor ligado. Esse é o desenho do resistor, é a representação do resistor no circuito elétrico. E esse circuito tem que ser fechado para haver movimentação de corrente elétrica. Então, ó, esse desenho azul é um circuito elétrico. O que acontece? Lembrando que o pau maior aqui, ó, ele tem o potencial maior, ou seja, ele é positivo em relação ao pauzinho menor que tem um potencial pequeno. Olha só, lembrando na nossa aula que os elétrons eles se movimentam do potencial maior para um potencial menor. Então a nossa corrente ela vai sair sempre do positivo aqui da nossa fonte, se a fonte estiver alimentando o circuito. Então eu tenho uma corrente elétrica I saindo aqui. Eu vou ter um valor de um resistor R qualquer. Então a nossa corrente elétrica vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai percorrer todo o circuito e vai voltar aqui para o nosso potencial. Como que a gente resolve esse tipo de exercício? Supondo aqui que a gente tem uma bateria de 12 volts. Tem uma bateria aqui de 12 volts alimentando o nosso circuito e eu tenho uma resistência R de 6 ohms. Então, nossa resistência tem o valor de 6 ohms. E eu quero saber qual que é o valor da intensidade de corrente elétrica que percorre esse circuito. Então, lembrando que exercício de circuito é muito simples, basta vocês rir. Ó, você ri. Eu quero achar a intensidade de corrente elétrica. Eu já tenho a tensão e a resistência. Então, basta isolar a nossa variável I. Então, ó, o R que está multiplicando aqui, eu vou dividir os dois lados aqui por R, os dois lados da equação. O que acontece? Eu corto o R com R. O que vai sobrar? I é igual a V sobre R. Então, reescrevendo aqui, I é igual a V sobre R. Eu sei que o nosso V, a nossa tensão, ela vale 12 volts, enquanto que a nossa resistência vale 6 ohms. 12 dividido por 6 é exatamente 2. Então o valor da nossa corrente elétrica é 2 amperes, que é a nossa unidade de medida para a corrente elétrica. Então isso é simplesmente os nossos exercícios de circuito. Então os exercícios são geralmente desse jeito. Claro que agora a gente vai ter um acréscimo de mais resistores, mais fontes de tensão.
mas a princípio a gente consegue resolver todos os exercícios somente utilizando a lei de Ohm. Eu vou passar aqui agora a relação entre a corrente elétrica, a resistência e a tensão. Então, pensando aqui na nossa lei de Ohm, a lei de Ohm que é dada por V igual a RI, ela vai ser comparada com uma função afim. A função afim, se alguém tiver alguma dúvida nessa relação de função afim, é bom dar uma revisada na nossa videoaula, nossa playlist de função afim, que a gente explica mais a fundo sobre as funções afins. Então, a função afim ela tem a lei de formação AX mais B, onde é o seguinte, uma variação no x resulta numa variação aqui no nosso f de x, ou seja, uma variação no domínio responde uma variação na nossa imagem f de x. Então a gente vai fazer um gráfico, porque o Enem gosta bastante desse tipo de gráfico, que relaciona as nossas variáveis. E eu vou mostrar para vocês qual que é a relação da lei de Ohm com a função afim. A função afim, ela geralmente é representada por uma reta. Então ela é dada por esse tipo de reta aqui, assim. A função afim é o seguinte, ela tem aqui um coeficiente b, que é onde corta o nosso eixo y. No caso da lei de Ohm, a gente não tem esse b, ou seja, esse b é zero. Então ficou mais ou menos assim, V é igual a RI mais zero, simplesmente para ficar aqui parecido com a lei de Ohm. A nossa função afim, desculpa. Então aqui eu tenho o meu eixo y, que ele vai ser representado pela variável V, a tensão elétrica, e eu tenho aqui no meu eixo x, que vai ser representado pela variável I, que é a corrente elétrica, lembrando que a corrente é dada em ampere e a tensão é dada em volts. Então, vou colocar um Vzinho aqui de volts. É o seguinte, a nossa corrente elétrica ela vai variar de acordo com a tensão que eu aplicar. Então, pensa o seguinte, no nosso exercício aqui, eu apliquei 12 volts, aqui apliquei 12 volts, e eu tive como resultado 2 amperes. Imagina se eu tivesse aplicado uma bateria com 24 volts. O que aconteceria? Eu teria 24 dividido por 6, que me resultaria em 4 amperes. Ou seja, a minha intensidade de corrente elétrica ela é diretamente proporcional à tensão aplicada. Então, a resistência é um valor fixo, nunca vai ser alterado, não nesse tipo de circuito. Eu vou alterar então a corrente elétrica simplesmente por alterando a minha tensão, que é a força que eu faço para movimentar essa carga elétrica. Então, o que acontece? Eu vou ter um gráfico, uma relação entre V e I, determinada pela seguinte reta aqui. Dessa forma, mais ou menos aqui, ela tem que passar no zero, e é mais ou menos esse tipo de reta que eu tenho no esboço traçado à mão aqui. E essa inclinação aqui é a nossa variável R, a resistência elétrica. Então, esse tipo de exercício, esse tipo de gráfico, ele busca muito os conceitos de função afim. Então, qualquer dúvida nesse material, qualquer dúvida nessa parte da matéria, eu sugiro vocês a olharem lá as nossas videoaulas, a nossa playlist de função afim, porque a gente aborda bastante, a gente explora muito o conceito de gráfico. E para quem vai fazer o Enem, é primordial, é essencial que vocês saibam como interpretar os gráficos. Que é o seguinte, olhar para os eixos, saber a relação entre as grandezas e ver como a nossa inclinação vai influenciar na resposta do nosso gráfico. Eu não sei se vocês conseguem perceber, eu vou mostrar aqui com um gráfico de outra cor, com uma outra linha. Seguinte, se eu tiver uma intensidade de corrente elétrica um pouco maior, significa que eu tenho uma tensão maior. Mas e se eu mexer a minha resistência? Por exemplo, eu mantive a minha intensidade, eu mantive a minha tensão e mexi na resistência. Ou seja, eu mexi na inclinação desse gráfico aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter um gráfico mais ou menos assim, com uma inclinação um pouco menor.
ou seja, eu vou ter um R maior. Eu tenho um R maior, ou seja, eu tenho que fazer mais força, eu tenho que aplicar uma tensão maior para ter uma mesma corrente. Então, essa relação, esse gráfico V por I é muito comum em exercícios. Então, esse gráfico V por I vai aparecer bastante, principalmente na galerinha que vai fazer o Enem. Então, galera, espero que vocês tenham entendido os nossos conceitos iniciais sobre circuitos elétricos, sobre a lei de Ohm e principalmente sobre a relação gráfica ou sobre a relação cartesiana da grandeza tensão elétrica pela grandeza intensidade de corrente elétrica. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esqueçam de deixar o joinha, compartilhar o vídeo com os amigos e aguardo vocês para a nossa sequência de vídeos para a gente detonar qualquer questão de circuito. Então, um grande abraço, até a próxima.